Hoje eu quero falar sobre honrar o pai e a mãe. Por isso eu pensei, qual o melhor exemplo de você explicar para o pessoal sobre honrar o pai? Eu falei, vou trazer meu pai para falar. Foi a estratégia que eu pensei. Vou dar um exemplo sobre a palavra que eu vou pregar, trazendo e honrando meu pai para trazer essa palavra, né, pai? Pois vem aí, seu Paulo Seabra. Que me honra muito como filho, né? E eu aprendi muito com ele dentro de casa, muitos bons exemplos. Então, pai, né? A casa é sua, o pessoal é um pessoal muito bom, vai te receber muito bem. Que Deus nos abençoe. Amém. A joia, né? Preciosa, né? Eu sou grato a Deus hoje, especialmente estando aqui do lado do Felipe, do lado do João, né? Isso faz a alegria da gente, né? E quando ele me convidou, eu pensei, puxa, agora eu tenho que me organizar, preparar, né? E substituir o Felipe aqui não é fácil, né? Porque ele tem se esmerado muito, tem estudado muito e tem sido um pregador excelente, né? Eu tenho acompanhado a distância e tenho visto que Deus o tem abençoado grandemente. Isso, para mim, é uma alegria, uma das maneiras melhores que ele tem de me honrar como pai. Porque eu vejo nele, assim, alguma coisa que me lembra a minha trajetória, né? Estudava muito, me preocupava muito com o púlpito, né? Com a pregação. E hoje eu vejo ele fazendo isso muito mais e melhor do que eu fazia no meu tempo. De modo que eu fico muito grato a Deus por essa oportunidade, por esse momento de poder dar esse testemunho aqui. Eu, então, separei o texto aqui, né, que eu vou compartilhar com os irmãos, que é essa parte dos mandamentos aqui. Está no livro de Êxodo, capítulo 20, né? Eu até anotei aqui umas coisas pequenas para não deixar de lado. Mas no capítulo 20 do livro de Êxodo, tem aí o verso 12, que diz: honre seu pai e sua mãe, para que você viva muito tempo e para que tudo lhe vá bem. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, também utiliza esse mesmo texto e faz da seguinte maneira. Deixa eu pegar aqui em Efésios, capítulo 6. Efésios é uma carta de Paulo, né? Depois de Gálatas, capítulo 6. Diz assim, no início do capítulo: filhos, o que vocês devem fazer em união ao Senhor é obedecer seus pais, porque isso é correto. Honre seu pai e honre sua mãe. Este é o primeiro mandamento que incorpora uma promessa, para que você vá bem e possa viver bastante sobre a terra. Pai, não irritem seus filhos, nem façam deles pessoas ressentidas. Em vez disso, eduque-nos com o tipo de disciplina e instrução provenientes do Senhor. Então, aqui nós estamos diante de um dos 10 mandamentos. Eram 10 inicialmente os mandamentos que constituíram a dádiva de Deus para o seu povo como princípios norteadores da formação, da constituição do seu povo e a maneira como o seu povo deveria se comportar, deveria agir. A gente pensa assim, mas só são 10 mandamentos? É uma coisa parece tão simples, né? Como é que vai organizar uma nação em cima de 10 mandamentos? 10 princípios? Acontece que isso aconteceu depois, mais tarde, com a Constituição Americana. Quando a nação americana foi fundada, só eram, se não me falha a memória, 13 capítulos. Desde a fundação da nação americana até hoje, a Constituição Americana só tem 13 capítulos. Todas as demais leis são provenientes desses 13 capítulos fundamentais. Assim como o povo de Deus aqui se constituiu nesses 10 capítulos. Tudo que vem depois deriva disso. Então, por que Deus colocou dentro das suas leis, que já são tão simplificadas, vamos dizer assim, apenas 10, por que ele separou uma para dizer: honra o teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem sobre a terra e para que seus anos se multipliquem, para que o seu tempo se estenda?
Por que será que houve a preocupação de Deus com esta particularidade ao constituir o seu decálogo, os seus 10 mandamentos? O que você acha que levou Deus a colocar isso ali? Primeiro de tudo é porque, acredito eu, que na mente de Deus isso era absolutamente importante e essencial. Deus não colocaria um texto desse nos 10 mandamentos se não houvesse nesse texto uma grande e significativa importância. Honra o teu pai e a tua mãe. E vem acompanhado de uma promessa, para que tudo te vá bem e os seus anos se prolonguem sobre a terra. Deus então entendeu que isso era fundamental e colocou isso como um dos mandamentos. Se era importante para Deus, acredito que deva ser muito importante para nós. Deva ser muito importante para a nossa comunidade. Deve ser muito importante para as nossas famílias. Porque Deus viu nisso algo tão importante que decidiu dizer, por você fazer isso, você vai viver de maneira muito abençoada, tudo te irá bem, e particularmente, ele diz, seus anos de vida se prolongarão. Então, Deus diz, faça isso, porque fazendo isso, eu tenho uma bênção especial para você. Então, para nós é importante entender que Deus queria isso e que isso deve ser importante para nós. Honrar o nosso pai, honrar a nossa mãe, porque Deus assim determinou e porque isso é importante como obediência aos princípios de Deus. Então, esse mandamento está aqui para ser compreendido e para ser obedecido. Porque em obedecê-lo, há grande bênção, há grande prosperidade, há grande alegria. E há uma trajetória saudável em obedecê-lo. Então, a primeira coisa aqui é que esse mandamento ele não é uma sugestão. Por ser um mandamento, ele não é um conselho para você fazer, se você desejar fazer. Não é algo que Deus sugere, olha, acho que você deve honrar, porque isso é uma coisa boa. A sociedade vai até achar legal você fazer isso, é bom você fazer. É isso que Deus está dizendo? Não. Ele está dizendo que você tem que honrar o seu pai e honrar a sua mãe. Honrar os seus pais. Independente deles merecerem ou não, aí é outra coisa importante. Não está dizendo aqui, se o seu pai merecer, honre o seu pai. Se o seu pai merecer, honre o seu pai. Se a sua mãe merecer, não está dizendo isso não. Honre seu pai e sua mãe, ponto. Independente dele merecer ou dela merecer. Porque não é o merecimento deles que vão determinar a sua honra. É o mandado de Deus. É a ordem de Deus que estabelece que nós devemos honrar o nosso pai e honrar a nossa mãe, independente deles merecerem ou não merecerem. A ordem de Deus é para que do nosso coração parta uma atitude de honra em relação aos nossos genitores. Você já tinha percebido isso? Muitas vezes nós queremos honrar aqueles que merecem a honra. Nós queremos valorizar aqueles que merecem a valorização a partir do nosso julgamento. Eu julgo que o fulano merece, então vou honrá-lo. Mas aqui não. Aqui você tem a responsabilidade de honrar o seu pai e a sua mãe, independente de qualquer outra situação. Porque Deus mandou que cada um de nós fizéssemos isso. E eu vou tentar mostrar nos minutos seguintes por que isso é importante. Não é só o fato de, puxa vida, mas é porque tem uma significação. É muito interessante. Na nossa língua tem uma palavra chamada patrimônio. Já ouviu falar nisso? Patrimônio? Quem aqui tem um patrimônio? A igreja não está contribuindo por isso. Ninguém tem um patrimônio aqui, filho. Quem aqui tem um patrimônio? De que maneira é formado o seu patrimônio? De bens tangíveis
e de bens intangíveis. Qual que é a parte mais valiosa do patrimônio? São os bens intangíveis. Por exemplo, seu nome é um patrimônio, é uma marca. Essa marca tem um valor tremendo. Imagine que o seu nome esteja aí no SPC, no Serasa, que você não tenha crédito em lugar nenhum. Quando fala o seu nome, todo mundo se treme. Seu crédito está cortado, está tudo. Seu nome está comprometido. Seu patrimônio está comprometido. O nome é um patrimônio. O nome da família. O nome da comunidade. É um patrimônio de valor intenso, profundo, relevante. Já imaginou quando uma pessoa envergonha o nome da família? Uma pessoa envergonha? Qualquer que seja o membro da família que envergonhe a família, está dilapidando um patrimônio intangível, significativo, profundo. Quem é que quer envergonhar o nome da família? E quem quer sofrer a vergonha de um nome maculado por alguém que irresponsavelmente sujou o nome da família? Então, a família é um nome precioso, é um patrimônio. E na palavra patrimônio está embutida a ideia de pai. Esta é a raiz. É um legado, patrimônio é um legado. É alguma coisa que alguém deixa como resultado da sua trajetória sobre a terra. Então você vai construindo um patrimônio tangível e intangível. E este patrimônio é o seu legado. Por isso que a Bíblia diz, os pais entesouram para os filhos e não os filhos para os pais. Por que que os pais entesouram para os filhos? Porque é um legado, é um patrimônio que vai se construindo. Os filhos nascem nesse contexto e vão se beneficiando deste patrimônio. E vão dando continuidade a este legado, a este patrimônio, e vão deixando um novo legado e um novo patrimônio para os seus filhos, que serão meus netos. E para os meus bisnetos e para os meus tataranetos, e assim o patrimônio vai se estabelecendo como um patrimônio de prosperidade tangível e intangível, se cada geração cuidar do seu patrimônio da maneira legal que deve cuidar, da maneira dedicada, da maneira sábia, da maneira cuidadosa, a fim de que este patrimônio, esse legado não se perca, ao contrário, que ele se amplie, que ele se multiplique e que ele se torne cada vez mais relevante. Por isso é que os filhos têm que honrar os seus pais, porque eles estão recebendo um legado, recebendo um patrimônio. E ao receber isso, eles se tornam agora responsáveis por desenvolver este legado na sua atual geração, para que os seus filhos venham honrá-los como eles honram seus pais, como seus pais honraram o primeiro pai que honrou, ou deveria ter honrado a Deus, porque foi criado pelo Senhor, e ao Senhor devia a honra. Adão deveria honrar a quem? A Deus. Por quê? Por que que Adão deveria honrar a Deus? Porque ele o tinha como seu pai. E Deus, de fato, era o pai de Abraão, o pai de Adão. E Deus deu a ele um patrimônio gigantesco, extraordinário. Um patrimônio que a gente não tem como verbalizar. Porque o criou a sua imagem conforme a sua semelhança, deu-lhe uma dimensão de espiritualidade. Depois deu-lhe um jardim maravilhoso, um patrimônio tangível. Aí está uma fazenda maravilhosa, um jardim, um Éden completo. E deu-lhe também valores e princípios. E deu-lhe também disciplina. E criou toda uma condição para que ele pudesse, recebendo esse legado, cuidar dele. Porque o Senhor disse, agora você vai pegar a sua esposa, vocês vão procriar, e vocês vão encher a terra, e vocês vão ser prósperos. E você vai... Todas as vezes que você quiser, você vai poder usar esse jardim, sabendo que tem que ter a disciplina para fazer a escolha certa e não se deixar levar por nenhum canto de sereia ou de serpente. Porque todo Éden tem a sua serpente. Assim toda família tem também a semente da discórdia.
Toda comunidade tem potencialmente a possibilidade da discórdia. Por isso que nós temos a liberdade de fazer nossas escolhas para o bem ou para o mal. Podemos ser sensíveis à sedução da serpente, como podemos ser sensíveis à manifestação do Espírito e da palavra do Senhor nosso Deus. Respondendo com a nossa sensibilidade a esses assédios, tanto de Deus pelo Espírito Santo, quanto da serpente querendo nos desviar pelos caminhos que dilapidam e destroem o patrimônio que Deus nos deu. Então, quando Deus falou com o homem assim, agora, eu vou dar a você a mesma prerrogativa que eu utilizei para te criar a minha imagem e semelhança. Agora você vai unir-se com a sua esposa e vocês vão criar outros seres humanos à minha imagem conforme a minha semelhança. Eu dou a vocês a prerrogativa de continuar. E do mesmo jeito que vocês me honraram, os seus filhos vão honrar vocês, porque vocês foram origem da vida. E vocês transmitem para ele um legado, um patrimônio, tangível e intangível. Por isso eles merecem de você a honra. Por isso eles merecem de você o respeito. Ah, mas o ser humano, infelizmente, nem sempre faz as melhores escolhas. Desde o começo, nossos primeiros pais fizeram escolhas erradas. Eles não perderam a prerrogativa de serem honrados, mas perderam a prerrogativa de nos legar o que de melhor podia ser legado, o patrimônio que Deus lhes havia dado. Então hoje nós recebemos um patrimônio dos nossos pais, mas lamentavelmente muitas vezes esse patrimônio está dilapidado porque ele foi distorcido ao longo da história. E nós vamos recebendo de geração em geração um patrimônio às vezes meio quebrado ou meio dilapidado. Então, por que esse texto está aqui? Porque Deus sabe que nós somos responsáveis pela nossa própria geração. Se nós recebemos um patrimônio dilapidado por alguma razão, se os nossos pais não mereceram a nossa honra, agora é a hora da gente mudar a coisa. Daqui para frente os nossos filhos vão merecer a honra, porque nós, como filhos, estamos dando essa honra aos nossos pais e estamos reconhecendo que seremos pais e então daremos aos nossos filhos condições e razões para nos honrarem da maneira que Deus gostaria que um pai e uma mãe fossem honrados. Entenderam isso? Por isso que Deus insiste nisso. Honra teu pai e tua mãe, porque quando você for pai e for mãe, você vai querer ser honrado. E da mesma maneira que você gostaria que o seu pai fosse para você honrá-lo, você deve ser para receber a honra. Então isto aqui é para o aperfeiçoamento das relações familiares. Isso aqui é para o aperfeiçoamento das relações entre pais e filhos. Isso aqui é para que nós tenhamos consciência de que a honra deve ser não somente prestada, mas quanto possível deve ser merecida. E Deus espera que nós, como pais, sejamos capazes de merecer a honra dos nossos filhos. E como filhos deveremos estabelecer um padrão de excelência para nós no dia que virarmos pais, no dia que formos chefes de família. Então, que nós tenhamos a categoria que nossos pais deveriam ter e nós deveríamos reconhecer neles. Se nós queremos famílias melhores, tem que começar conosco, honrando as que nos antecederam e fazendo das que nos sucedem famílias cada vez melhores. É nosso compromisso. Por isso que nós damos a honra e devemos recebê-la mais tarde pelo que nós fizermos hoje. Hoje é tempo de honrar os que nos antecederam. Desde Adão, honrar esta cadeia produtiva que chegou até nós. Às vezes o patrimônio um pouco dilapidado, a vida moral complicada, os problemas acontecendo, mas está nas nossas mãos. Honrar o que for bom de honrar. Respeitar as situações que nos antecederam, que não dependeram de nós. Mas fazer diferença daqui para frente. Para que amanhã, ao termos os nossos filhos, eles tenham de que se alegrar
por nos dar a honra que o Senhor disse que eles deveriam dar. Faz sentido para vocês? Está confuso? Aperte 1 para sim, 2 para não. Hã? Está claro? Igual cristal? Então esse é o primeiro ponto desta meditação, então, hoje, né? Os pais entesouram para os filhos. Nós somos filhos hoje, somos chamados a honrar nossos pais pelo que eles entesouraram para nós, de bom ou de ruim, lamentavelmente. Mas somos filhos hoje que se transformam em pais, que serão honrados pelos seus filhos, pelo patrimônio que nós vamos legar a cada um deles. Se nós tivermos essa consciência, a nossa comunidade será uma comunidade de aperfeiçoamento contínuo. Porque cada geração terá o cuidado de legar um patrimônio aperfeiçoado, quer seja ele material, quer seja ele intangível, espiritual, emocional, afetivo. Então este mandamento nos ensina que nós devemos viver a nossa relação familiar com absoluto respeito às individualidades, mas com absoluta ternura, com absoluto carinho, com amor, com valorização das pessoas que compõem a nossa unidade familiar. Porque a honra é isso, é reconhecer a autoridade, é reconhecer o outro como digno de receber a nossa reverência. Porque era assim que Adão deveria relacionar-se com Deus, dar a ele a honra, o respeito, a atenção. E nisto vale muito a maneira de falar. Como é que nós falamos com os nossos pais? Como é que nós nos comunicamos com eles? Nós nos comunicamos, como diz a Igreja Católica, por pensamentos, palavras e obras, né? Não é assim? No credo lá da Igreja Católica, não diz? Pecamos por pensamentos, palavras e obras. Também honramos por pensamentos, palavras e obras. O que você pensa do seu pai? O que você pensa sobre o seu pai? Aí, pelo que você pensa, você vai ter uma ideia se você está honrando, se você está desqualificando, se você está valorizando, se você está desvalorizando. Então, o que é importante na manhã desse dia? Revise o que você pensa a respeito do seu pai, introduza na sua mente esse mandamento de Deus e passe a pensar questões de honra a respeito dele. Todo mundo tem alguma coisa boa pela qual vale a pena ser lembrado. Pense nisso. Comece a olhar a relação que você tem com seu pai, com a sua mãe, pelo lado positivo e construtivo que você possa identificar. Lá em Miraí, Minas Gerais, onde eu morava, a gente não tinha fogão a gás, não tinha fogão elétrico, não tinha nada disso, era fogão a lenha. Eu não sei quantos aqui sabem aquelas casas do interior, que na cozinha tinha um fogão com umas trempes de ferro assim, tinha umas panelas de ferro, colocava a lenha, acendia e era o fogão chamado fogão a lenha. A minha mãe tinha esse fogão a lenha e o fogão a lenha tem uma característica. Quando a panela é de alumínio e cozinha por baixo, o fogo bate por baixo, vai criando uma crosta de carvão, uma crosta de carvão. E aquela crosta vai somando, vai criando uma película de carvão. Então, de vez em quando, a mamãe falava assim com a gente, ó, vai lá na beira do rio, a gente morava numa casa que terminava num rio. Tinha uma espécie de praiazinha de areia, assim, pega a areia, passa a areia no coador, deixa só aquela areia fininha, pega uma esponja de pano e vai arear o fundo dessa panela. Mas mãe, não tem jeito, vai lá. Aí pegava o pano, molhava na areia molhada e pegava o fundo da panela e tchac, 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 tchac. Não acontecia nada, aquele carvão doido incrustado ali. Mas lá as tantas aparecia um brilhozinho de nada. Como aquela nuvem que o Elias identificou, o tamanho da mão de um homem lá, vai chover, não, uma nuvenzinha de nada. Aqui era um brilhozinho de nada, mas aquilo dava uma empolgação, rapaz. Aí tchac, tchac, o brilho crescia, tchac, tchac, o brilho crescia. É assim, identifique aquele brilhozinho no seu pai e na sua mãe. E comece a esfregar aquilo assim na sua cabeça, na sua mente, na sua memória, no seu coração.
esse brilho vai. Por quê? A vida do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Quando você se surpreender, você está vendo uma série de coisas boas, pelas quais vale a pena honrar o seu pai, honrar a sua mãe. E aí você vai começar a sentir as bênçãos de Deus, porque você não vai ter mais aquele pensamento ruim, não vai ter mais aquela raiva, não vai ter mais aquele ódio, não vai ter mais aquela vergonha, não vai ter nada daquilo, porque aquilo vai sendo substituído por um pensamento nobre, por um pensamento bom, por um pensamento amoroso, por um pensamento respeitoso, por um pensamento gostoso, e aí você vê que a sua vida vai desabrochando. Aí Deus vai abrindo portas que você nem imaginava, aí você vai tendo a alegria de viver, aí aquela sua vida que era macambuza, taciturna, moribunda, meio pesada, arrastada, começa a ser uma vida melhor, uma vida mais saudável, mais alegre. Aí você diz, o mandamento de Deus se cumpriu na minha vida, porque você mudou sua maneira de pensar sobre o outro mais próximo, que é o seu pai, a sua mãe. Vale para o seu marido, vale para o seu filho, vale para o seu vizinho, vale para todo mundo isso, porque é um mandamento que fala de honrar. Por isso que a Bíblia diz, preferindo-vos em honra uns aos outros. Esta maneira de honrar, de valorizar, de respeitar, de qualificar, de incluir, esta maneira é fundamental, porque ela ajuda você a ter um pensamento positivo sobre o seu semelhante, assim como Deus pensa positivamente sobre nós. Tanto pensa que Ele diz que se nós estivermos dispostos, Ele pode fazer de nós novas criaturas. Ainda que sejamos um barro como na mão do oleiro, todo quebrado e deformado, Ele ainda pode nos reconstruir, porque Ele tem o poder de fazer novas todas as coisas. E se Ele botou esse mandamento aqui, é porque Ele pode nos ajudar a cumpri-lo. Ele pode usá-lo para transformar as nossas relações pessoais. Amém? Né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que já está de bom tamanho, né? Então, o mandamento, ele começa onde nós estamos. Quando nós tomamos consciência do mandamento, tomamos consciência de que ele começa onde nós estamos, com quem nós somos, no momento em que nós vivemos. Este é o momento. Não temos que esperar as coisas melhorarem para podermos botar em prática esse mandamento. Temos que botar em prática esse mandamento para as coisas melhorarem. É a partir da prática dos mandamentos de Deus que nós nos tornamos capacitados a fazer a obra de Deus. E isso vai prosperando a nossa vida de maneira especial, né? Então nós somos responsáveis, de certo modo, pela qualidade de vida da nossa geração. Não somos responsáveis pela qualidade de vida da geração dos nossos pais. Nós não somos responsáveis. Nem somos responsáveis pela geração depois de mim. Sou responsável pela qualidade de vida desta geração da qual eu faço parte. E nesta, se eu sou pai, vou ser um pai que mereça a honra dos meus filhos. Se eu sou filho, vou honrar o meu pai, independente de que ele mereça. Isso vai fazer a diferença, porque daqui para trás eu resolvo o problema, daqui para frente eu coloco uma condição de excepcionalidade para que o problema não aconteça de novo. Tudo depende de nós, está nas nossas mãos, para honrar os nossos pais ou para nos tornarmos pais honrados, que merecem a honra dos seus filhos. Isso para encerrar. Honrar, então, pressupõe essa humildade e essa submissão. Porque para fazer isso a gente tem que ser humilde. Para fazer isso a gente tem que aprender a ceder. Para fazer isso a gente tem que ter uma condição de humildade implícita na vida da gente. Tem que ter uma condição de submissão. Tem que submeter-se à autoridade. Tem que reconhecer a autoridade paterna. Tem que se submeter. Tem que ter essa humildade. Tem que ter esse reconhecimento. Porque isso vai fazer com que você tenha acesso, às vezes, ao coração do seu pai e da sua mãe, que estava talvez fechado para você por alguma razão. Mas quando você estiver no princípio de Deus, a Bíblia diz que Ele abre e ninguém fecha. Então Ele pode abrir a porta. E você pode entrar com a sua honra
e os resultados podem ser inesperados e maravilhosos. Por isso a honra tem origem no seu coração, na sua mente. A honra não tem origem lá fora, ela tem origem internamente. E é a partir dessa condição interna que nós exercemos esse ato de honrar, esse ato de valorizar. A honra então pressupõe essa gentileza, essa ternura e esse jeito dócil de falar. Porque você então, pela fala, pode quebrar muitas barreiras. Maldito todo aquele que desprezar o seu pai ou a sua mãe. Deuteronômio 27:16. Isso é para encerrar. Se por um lado tem um mandamento para você honrar, para ser abençoado, tem um que diz assim: maldito todo aquele que desprezar o seu pai ou a sua mãe. Então, saia dessa maldição. Quebre essa maldição. Se liberte dessa maldição se em algum momento ela passou pela sua cabeça. Maldito todo aquele que desprezar o seu pai, desprezar a sua mãe. Isso é maldição. Não faça isso. Não deixe isso dominar o seu coração. Pelo contrário, honre seu pai, honre sua mãe. Mesmo que eles não tenham esse mérito todo, lembre da panela areada lá com um pequeno brilho. Descubra isso na sua família. Invista nisso. Porque o pequeno brilho de hoje pode ser como a luz da aurora de amanhã. E tenha certeza que a partir de você, as coisas serão melhores, porque você tem consciência desse mandamento e quer obedecer a Deus para usufruir os benefícios dele. Para terminar, Deus disse assim: eu farei a minha palavra prosperar naquilo para o que eu a enviei. Essa palavra foi enviada aos filhos e ele se comprometeu de fazê-la prosperar naquilo para o que ele a enviou. Ou seja, abençoar a sua vida, prosperar a sua vida e prolongar saudavelmente a sua vida. A palavra de Deus, então, está sob a responsabilidade de Deus. E ele diz: eu a farei prosperar naquilo para o que eu a enviei. E, em segundo lugar, diz assim: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então, Deus está certo de que Ele vai prosperar esta palavra, está certo de que Ele vai cumprir esta palavra. Você tem que estar certo que vai obedecer essa palavra. Se a roda fechar, então só temos uma expectativa: esperar os resultados e louvar a Deus por eles. Amém? Tá bom? Então vamos orar. A senhora levantou sua mão. Deuteronômio 27:16. Tá bom? Podemos orar, Felipe, aqui? Me sinto honrado pela oportunidade. Até me emociono, né? Vamos orar. Amém. 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 Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graças porque vivemos no contexto de uma igreja evangélica que busca conhecer a Tua palavra e busca obedecê-la. Nós te damos graças porque há muitos anos nós descobrimos esses princípios, descobrimos estas verdades e temos procurado organizar as nossas vidas por estes princípios, por estas verdades. E temos sido muito abençoados colhendo os frutos desta verdade. Por isso que nós estamos aqui hoje, mais do que pregando, estamos dando um testemunho de que esta palavra é verdadeira e digna de toda aceitação. Por isso que nós agora pedimos que o Senhor aplique esses conceitos aos nossos corações, quebrante os nossos corações, as nossas mentes, inspire os nossos corações para que nós possamos honrar os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios, todos aqueles que de alguma maneira representam autoridade sobre nós. E que nós possamos ser também, Senhor, preparados pelo Teu Espírito Santo para sermos instrumentos de honra para os nossos filhos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor.